grandes rios, né, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então nós temos aqui aquela região que é chamada de Babilônia, ok? E muito próximo dessa região, nós temos aqui a cidadela de Suzã. Era uma região, né, que era uma das capitais, uma das 3 capitais desse Império Persa, que tinha 3 capitais. E essa cidade aqui era muito conhecida por ter a residência de inverno dos reis, ok? Quase que um local de férias que eles passavam. Então foi exatamente neste local que os principais fatos aqui de Esther acontecem. Então você olha aqui para o outro lado, né, é bem distante de Jerusalém. Então enquanto aqui em Jerusalém a gente teve aqui o Esdras, né, que veio para cá reconstruir o templo, aqui em Suzã está acontecendo aí uma história muito importante aqui narrada no livro de Esther, que a gente vai entender. Então são locais muito distantes, só para você entender aqui no mapa. Mas nesse momento da história, todo esse local aqui, ele está sob o domínio do Império Persa, ok? Então o texto citou até 127 províncias. Era muita coisa que eles dominavam. Bom, vamos seguir. Capítulo 1, verso 3. No terceiro ano do seu reinado. Então observe aqui agora que ele ainda cita, isso é importante, que esses fatos que estão começando a ser narrados aconteceram no terceiro ano do reinado do rei Assuero. Então o que ele fez aqui? Deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se apresentou o escol da Pérsia e Média. O que é o escol, né? O escol, né, é uma palavra aqui para designar os nobres, a nobreza, os mais ricos e poderosos. Então o rei Assuero, né, ele fez aqui uma festa, né, um banquete, para reunir as pessoas ali do seu império, dessas 2 regiões aqui, e os nobres e príncipes das províncias que ele dominava também estavam perante ele. Então aquele tipo de jantar político, né, que a gente conhece bem como funciona, que acontece também no nosso país, ok? Toda a nobreza aqui de toda a região, então veio para esse momento, para essa festa. Isso é importante entender, para que a gente entenda um fato que acontece depois. Então aqui um evento de grande importância que o rei Assuero está dando nesse momento. E, em seguida a esse evento que ele deu para os nobres, a Bíblia diz que ele deu também um banquete ao povo. Está aqui em Esther, capítulo 1, de 5 até o 8, né? Então o versículo 5 diz que passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Okay? Então, ele estava querendo aqui comemorar alguma coisa, né? O texto não nos diz exatamente o objetivo dessa festa, mas sabemos, né, que esse tipo de festa, assim, um rei abrir a mão dessa forma, com certeza tem sempre um objetivo. E o que acontece? Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então, mais uma personagem aparece aqui, que é a rainha, a esposa de Assuero, que se chama Vasti, ok? Então ela segue aqui na mesma linha e ela faz aqui um banquete às mulheres. Então o capítulo 1 ele vai narrar, nesses primeiros 9 versículos, né, esse cenário da história e essas festas que estavam acontecendo nesse momento aqui no reinado da Pérsia. E aí, na sequência, nós temos a narrativa, então, do divórcio do rei Assuero. E por que ele acontece? A gente observa que a rainha Vasti, ela é chamada para estar à presença do rei, para estar ali diante do povo, dos príncipes. Ele queria mostrar a formosura da rainha no versículo 11, 1:11. E aí o que diz? Né, a Bíblia diz, inclusive, no versículo 11, que a rainha Vasti era muito bonita. Ele queria exibi-la, né? O texto até fala que ele estava, né, meio bêbado, no versículo 10, já alegre de vinho. E aí o que acontece? Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Não atendeu o pedido do rei Assuero, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então a gente tem aqui que entender que nessa época, diante de um rei, uma mulher, nem que ela fosse a rainha, ela não tinha essa prerrogativa, esse direito de recusar a esse pedido, ok? Então é importante a gente entender a cultura da época. Hoje nós temos uma cultura diferente. Não podemos aplicar a cultura de hoje naquela época. Então naquela época isso era algo que não se podia fazer. Por isso que o rei fica então enfurecido e muito bravo. E aí, na sequência, o rei busca então conselheiros para tentar analisar o que ele iria fazer diante dessa situação. E o versículo 16 então diz o seguinte: então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes. Ou seja, eles estavam lá ainda, não somente o rei sozinho, mas a sua liderança, ok? A rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, né? É bem interessante isso, e eles se sentiram muito ofendidos, e daí vem então o conselho com relação à rainha Vasti. Se bem parecer ao rei, promulgue, né? Ou seja, você vai publicar, né? O conselho era publicar algo, né, rei? Um edito, um comunicado, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, né, que era aquele império,
e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Interessante, né? Então aqui eles optam pelo divórcio e ainda por um comunicado para humilhar essa rainha Vasti, ok? É dessa forma que fazem. E o mais interessante é que um dos motivos que eles... Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Um dos motivos que eles colocam, aqui no versículo de número 20, veja em 1:20, olha só que interessante, vamos ler. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Então, um dos argumentos que esses conselheiros usam é que a rainha Vasti seria, então, um mau exemplo para as outras mulheres, que passariam a destratar os pedidos dos seus maridos. Então, a gente observa já aqui que nós temos uma cultura onde havia muito preconceito, né, e que a vontade das mulheres não era respeitada. Então, é muito interessante analisar esses traços da cultura para entender melhor também essas questões que vão acontecendo. Então, as mulheres não tinham voz, ok? E os príncipes aqui, os líderes do rei, eles entendem que isso poderia atrapalhar todo o império, todas as províncias. Então o rei aceita fazer esse divórcio e este comunicado, certo? Capítulo 1, verso 21 e 22. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes. E fez o rei segundo a palavra de Memucã, que foi esse líder que trouxe esse conselho. Então enviou cartas a todas as províncias do rei. Então você imagine a humilhação dessa rainha. A cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua. Então observe que já existiam aqui funcionários, pessoas, né, que escreviam em cada língua onde o Império Persa dominava, né, porque as línguas eram diferentes, para que eles compreendessem que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo, ok? Então, bem interessante aqui essa ordem, por causa dessa questão da rainha Vasti. Então nós temos aqui agora, para a gente fechar esse primeiro cenário da história, nós temos o rei Assuero, que está divorciado dessa rainha Vasti. E este é o cenário que vai introduzir, você vai ver daqui a pouquinho, essa personagem muito importante da Bíblia, que é a Esther. Ok? Então vamos entender um pouco mais da história, que é muito interessante. Então, capítulo 2 agora, verso de número 2. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura, certo? Então o que nós temos aqui agora? O rei, né, passado esse divórcio, ele é aconselhado a não ficar sem uma rainha. Então, esses jovens do rei aqui, né, a gente não sabe exatamente quem eram, talvez poderiam ser amigos do rei, conselheiros mais jovens, enfim. O que se sabe do texto é que eles dão esse conselho de que o rei faça uma espécie de seleção para ocupar o lugar da rainha Vasti, que foi então mandada embora, ok? E aí, ele segue aqui, né, o conselho: ponha o rei comissários em todas as províncias, né, todos os povos ali do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei. Bom, deixa eu dar uma paradinha aqui, só para a gente entender aqui alguns conceitos interessantes que vão aparecendo na Bíblia. Então nós temos aqui o eunuco agora, uma figura que vai entrar aqui na história. E quem que era o eunuco? O eunuco, geralmente, ele era um homem que ele era castrado, ok? Ele era castrado para que ele não pudesse ter relações com mulheres, ok? E o que esse eunuco fazia? Ele cuidava das mulheres do rei, ok? Das concubinas ali, enfim. Ele fazia todo esse cuidado, ele era um homem de confiança do rei. E a palavra eunuco também, ela é usada em alguns textos para designar altos funcionários, né? Funcionários muito importantes que nem sempre eram castrados, porque estes outros funcionários, eles não lidavam com as esposas ali dos reis, ok? Mas quem lidava diretamente com as mulheres era castrado, né? A gente não sabe exatamente como eles faziam isso, mas já existia nessa época, para que esses homens então não colocassem os olhos aí nas mulheres do rei. Então, este homem aqui, Hegai, não é explicado pra gente, né, se ele era castrado ou não, mas possivelmente, porque ele era guarda das mulheres, como diz o texto. E aí, dentro desse conselho, né, então, que Hegai cuidasse dessas mulheres para fazer essa seleção e desse-lhes os seus ungüentos, né, eram os cuidados. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim se fez. Então começa agora praticamente uma espécie de concurso de beleza para a nova rainha, ok? Vamos seguir um pouquinho a história. Esther 2, 5 e 6. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita. Então olha aqui agora. Agora nós vamos fazer vários links para entender mais esse cenário, mais esse personagem que aparece. Então ainda estamos na cidadela de Suzã, ok? Onde essas coisas estão acontecendo ali no Império Persa. E lá vivia certo homem, diz, judeu benjamita. Vamos lembrar então, benjamita, da tribo de Benjamim.
E aí, vamos lembrar que Benjamim e Judá eram do reino sul, ok? Lembra dos estudos dos reis? Faziam parte do reino do sul.